todo mundo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Boa tarde para todo mundo aí. Vamos fazer mais um almoço aqui bem gostoso com todo mundo. Isso aí. Gente, semana passada, né? Só para quem está aqui pela primeira vez, só para explicar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo nesse mês de julho, toda quinta-feira, um almoço para a gente bater um papo sobre ciência, sobre vida acadêmica, na verdade, né? A gente não está falando sobre ciência propriamente dita. E semana passada a gente começou uma live falando sobre dicas de estudar no exterior. Para quem não assistiu, a live passada a gente falou dos primeiros passos, né? Por onde começar. O primeiro passo era sobre ter fluência na língua do país que você irá estudar. A gente falou bastante sobre isso. Falamos um pouco sobre como escolher o orientador e falamos dicas, né, de escolher a universidade e orientador. E acabou a live, não deu tempo de a gente falar sobre custos. E custo foi uma pergunta que muitas pessoas fizeram sobre, professora, como me manter no exterior? Quanto que custa isso? Eu pago do meu bolso, eu consigo bolsa, onde eu consigo bolsa, que tipo de bolsa que existe? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o custo. Você quer falar alguma coisa, Léo? Você quer falar um pouquinho da nossa experiência, né? Começando a dividir a nossa experiência de quanto custou, do quanto custa estudar fora no exterior? Bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Eu e a Lu, claro que a gente discute a pauta, né, com antecedência, né, Lu, para a gente tentar pensar o que é importante passar de mensagem para todo mundo. Eu acho que, de novo, eu estou querendo desglamorizar o doutorado no exterior essas temporadas, porque não é rosa o negócio, tá? Custa dinheiro. Ele custa dinheiro logo na saída. Você vai ter que juntar um monte de documento, vai ter que fazer prova. Então você fala assim, eu sou duro, eu não tenho dinheiro para nada. Você pode conseguir, mas vai ser difícil. Então, igual a Lu comentou na semana passada, o custo começa na prova de proficiência, por exemplo, que hoje deve custar não sei quantos dólares, né? Você vai ter que fazer traduções juramentadas de documento. Então, tem uma série de custos que não são cobertos pela agência caso você ganhe a bolsa. Visto, né, Lu? Olha uma coisa que eu tinha pensado aqui agora. Visto. Você tem que pagar do seu bolso. Entendeu? E um visto... Imagina você ir com uma família de 4 pessoas para fazer uma temporada na Austrália. Entendeu? E a Camila falou $215 o TOEFL. Um visto australiano não é barato. Não é barato. Eu lembro quando eu fiz o IELTS, era mais ou menos isso também, né? E eu comentei na live passada que eu fiz 4 ou 5 vezes, não lembro. Eu lembro de ter pagado 5 e eu tinha que ter esse dinheiro para pagar, né? Então, assim, existe um custo. Você tem que se preparar para as provas. Então, você tem que pagar um bom professor de inglês, um curso preparatório. Então, como tudo na vida, tem um investimento ou de tempo e também de dinheiro. Mas vamos pensar no melhor cenário. O cara foi aprovado e ele ganhou uma oportunidade de ir para o exterior. A universidade aceitou, o orientador aceitou, o cara ganhou um jeito de pagar lá e tal. O valor da bolsa, ele é um valor estimado de quanto uma pessoa local custaria para viver lá. Uma pessoa a nível de estudante. Eu gosto sempre de enfatizar isso, né, Léo? E, infelizmente, para nós brasileiros, a gente tem uma tradição que outras culturas também têm. Os latinos, os gregos, a gente tem essa cultura de viver na casa dos pais até a data do casamento, né? Então, eu tenho dinheiro, eu ganho muito bem, mas eu fico na casa da minha mãe até o último segundo. Quando a pessoa casa, ela se endivida, ela compra um apartamento, então ela está presa num boleto de 20 anos e por aí vai. O gringo não faz isso. O gringo, com 16, 17 anos, ele vai para dentro de um apartamento com mais 6 amigos. Todo mundo trabalha no McDonald's, no Starbucks, ele trabalha em cafeteria, ele trabalha na liquor store, tudo. E o valor da bolsa, o stipend, e chama stipend. O que é um stipend? É o custo mínimo para você viver. É baseado numa vida muito simples. Tá? Então, eu vou contar alguns cenários que eu e a Lu vivenciamos, que eu acho que é legal contar. Eu e a Lu, a gente foi casado para a Austrália, a gente não estava disposto a dividir a nossa residência com ninguém.
Uhum. A gente alugou um apartamento pequeno, com mais de 50 anos de construção, velho, num bom bairro, vamos falar de verdade, né, Lu? Num bom bairro australiano, bom. E esse aluguel era praticamente o valor da bolsa. Um E eu apartamento gosto de velho. comentar que o Léo pontuou um apartamento velho. E para nós, brasileiros, que é bom, a gente vai misturando as histórias com cultura para vocês, né? E a forma de moradia na Austrália é diferente. Tem muito apartamento já renovado, que eles chamam, né? E os renovados são muito mais caros, né, Léo, para pagar. E na Austrália, a gente nunca tinha morado num país que faz um frio no inverno. E eles têm a cultura do teto ser chapiscado e a casa inteira ter carpete, inclusive na cozinha. E eu e o Léo, a gente não tinha dinheiro para fazer um aluguel bom e a gente começou a procurar os aluguéis que cabiam no nosso bolso, né, Léo? E eu lembro direitinho assim, eu recém-casada, menina, que eu casei uma menina, sonhando com a casinha arrumadinha. E o Léo começou a fazer as visitas. Quando eu fui, tinha uns carpetes rosa dessa altura na frente do fogão. Eu só chorava, porque o meu sonho pessoal não batia com a realidade da nossa vida financeira, né, Léo? E aí acabou que a gente achou esse apartamento bem velho e sujo, que o padrão de limpeza é diferente do nosso. E aí a gente falou, o que a gente pode fazer? Vamos decorar com o máximo de coisa que dá para fazer, né, Léo? E vamos morar aqui, porque não tem outra escolha a ser feita no momento. E fomos muito felizes lá, né, Lu? A gente viveu nessa mesma moramos casa lá 4 anos e meio. 4 anos e meio. E eu, depois, no final, achei minha casa linda. Sydney, como é uma cidade muito bonita, muitos brasileiros querem morar na praia. O nosso dinheiro não dava para alugar um apartamento, um quarto na praia. Entendeu? Então, por outro lado, morar perto da universidade também, onde a gente pensou em morar, era muito deserto. Era uma comunidade árabe em que a gente talvez não ia se conectar bem com a cultura das pessoas. Então, nós optamos pelo meio termo, né, Lu? A gente ficou no meio do caminho entre a praia e a universidade. Não tinha transporte público, então a gente teve que comprar um carro. Por causa disso, a gente vai comprar um carro. E aí eu sei até hoje, foi $6.200. Um Hyundai Excel 1997. Lembrando que a gente mudou para lá em 2005. Carinhosamente chamando de couve jaspiônica. Ele era verde, a gente chamava ele de couve jaspiônica, do jaspe. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o jaspe, mas tudo bem. Então, assim, imediatamente a gente percebeu que o valor que eu recebia de bolsa não era suficiente para cobrir os nossos custos. E eu revelei na última live que nós levamos $12.000 na mão, $15.000. Mas esses 6 mil foi para o carro de cara, 1.100 foi para comprar os móveis na Fantastic, como a Lu falou. Você tem que fazer um depósito de garantia de aluguel, porque lá não tem fiador, lá tem uma coisa que chama bond, quem tiver dúvida. Qualquer país tem isso, é um depósito calção. Então você tem que depositar 2 aluguéis. Então esse $15.000, ele vira 3, 4. Não, Camila, só eu que tinha bolsa. A Lucila começou a fazer doutorado com 2 anos de Austrália. Eu demorei a começar. Então, assim, não há glamour, mas há como fazer dinheiro, né, Lu? Daqui a pouco Isso, só um detalhe, viu, Léo? Vou só completar aqui, quando ela falou assim, tem que ter o dinheiro do bonde, que é o fiador, né? Então tem que ter planejado o dinheiro de 2 ou 3 aluguéis, não lembro quantos que eram, né, Léo? Só que mesmo nós dois tendo esse dinheiro, eles não aceitaram por causa do valor da bolsa. E eles falaram assim, vocês não vão ter condição de se manter esse aluguel pelo valor de salário que vocês tinham. A gente só conseguiu alugar porque a orientadora do Léo escreveu uma carta avaliando. Tipo assim, não, pode alugar, que eu moro na mesma região. E se o Léo não conseguir pagar, eu pago, né? Ela fez isso de coração, pelo nosso desespero, e nos ajudou muito. E graças a Deus a gente conseguiu pagar sempre o nosso aluguel, né, Léo? Tem uma pergunta boa aqui, Lu. Tem uma pergunta boa. Como é que você vai sem dinheiro, né? A CAPES, na minha época, que eu não sei como é que tá, eu tô falando uma coisa de muitos anos atrás. A CAPES, quando você vai, ela te dá ela paga de 3 em 3 meses adiantado. Então, quem não sabe cuidar de dinheiro, já era, entendeu? Então, ela te dá 3 meses adiantado e ela te dá mais uma mensalidade para você se estabelecer.
Então, na verdade, no primeiro ano, você ganha uma mensalidade a mais, ganha o valor do seguro de saúde familiar, que é equivalente a mais um mês. Então, todo ano você recebe 13 parcelas. Uma dessas parcelas é do seguro e as outras 12 é para pagar a sua vida. E o seguro é obrigatório, né, Léo? Seguro é obrigatório para tirar visto. Você tem que contratar o seguro no Brasil. E a CAPES deposita esse dinheiro para você aqui. Tem hora que as datas não batem. Então, assim, cara, eu não consigo entender como é que um cara consegue ir duro. Tem cara que vai duro. A gente tem que lembrar dessa história que quando eu fui com 29 anos, eu trabalhava, eu tinha uma carreira mais estabelecida. Então, eu tinha foi difícil, mas a gente tinha um colchão de segurança, né, Lu? Dava para dormir. Né? E eu lembro assim, eu sempre gosto de completar essa história assim, que eu brinquei na live passada que eu era a dura da história, né? Porque eu era uma moleca de 25 anos, que era recém-casada e recém-formada, então eu não tinha essa reserva, mas eu também contei para vocês que nós casamos para entrar no avião, e aí minha escolha, eu gosto de dividir isso, eu escolhi não fazer festa de casamento porque eu preferi deixar minha mãe numa situação não endividada, porque eu falei, a minha reserva é se tudo der errado, eu tenho que ligar para minha mãe tem que me ajudar. E se eu for embora com uma dívida de festa de casamento, não vai rolar. Então, a gente fez muitas escolhas nos preparando para ir, né, Léo? Os nossos amigos, em vez de dar presente, deram dinheiro. Deram dinheiro. Então, assim, a gente não foi no estresse, mas também, aí de novo é muito... O Kaique que está assistindo a live, ele gosta de economia igual eu. A gente não pagou para ver, né, Lu? Não. Eu cheguei imediatamente, procurei trabalho. Então, eu comecei a trabalhar como assistente de pesquisa num projeto de neurologia. A Lu começou a trabalhar como babá. Essa é uma história que ninguém sabe direito, né? Ela foi babá de um casal de brasileiros, super amigos nossos hoje, né, Lu? Entendeu? E a Lu foi caixa de supermercado, a Lu trabalhou em site, a Lu foi um monte de coisa até ela virar assistente de pesquisa. Eu comecei a trabalhar na base de dados Pedro. Então, como tudo na vida, você vai se ajustando e os vistos permitem que você trabalhe. Aí, de novo, né, Lu? Para você converter o seu visto de estudante para ter autorização de trabalho, tem que fazer exame médico, tem que gastar dinheiro. E tudo gasta dinheiro. Então, para o cara que está zerado, ele passa muito aperto. A gente não passou aperto demais porque a gente decidiu viver uma vida muito menor do que o nosso dinheiro permitia. E isso permitiu com que todas as noites a gente dormisse com uma casa, um teto, água quente para tomar banho, comida e transporte. É pirâmide de Maslow, é o mínimo que o ser humano precisa para viver. Com o passar dos anos, dos meses, nós fomos acrescentando uma coisa que é importante na vida do ser humano, que é o lazer. E o lazer veio, né, com o trabalho, né? Porque aí, igual o Léo comentou, eu comecei a trabalhar. Quando eu fui trabalhar como assistente de pesquisa, aí eu ganhei um salário de físico, que era um salário muito bem honesto, bem pago. Eu achava assim, me senti rica, juro que eu me senti. E dali, o povo tem mania de achar glamour, eles viviam viajando internacional, viajávamos para congresso, com bolsa da universidade, pagando a viagem, porque a gente estava apresentando os trabalhos da universidade, e com o dinheiro do nosso trabalho, que apareceu depois de um tempo. E era um lazer bem controlado, né, Léo? Sempre foi assim. E durante a sua fala, eu não posso deixar de falar isso, porque eu acho que foi uma das partes que mais ajudou e me transformou na pessoa que eu sou hoje, eu acho. Que a palavra generosidade, eu acho assim, quando você estuda fora, você se transforma como profissional e como pessoa, que eu acho que o aprendizado pessoal é muito grande. E o que eu mais aprendi no meu doutorado foi ser generosa, porque as pessoas foram muito generosas comigo. E hoje, como professora, todo dia eu acordo e falo, seja o seu melhor e o máximo generoso com seus alunos e colegas de trabalho. Por quê? Quando a gente chegou na Austrália, eu falo que é a lei do bem, né? Teve um casal de brasileiros que foram antes, igual o Léo falou, que é o Paulinho e a Manuela, só que eles não estavam lá mais. Quando eles chegaram na Austrália, no meio do caminho deles, apareceu um outro casal de brasileiros chamado Marcos e Laila, que o Paulo recebeu só por ser brasileiro e por isso dar na Austrália.
recebeu eles na casa deles, ajudou nas primeiras semanas. E aí passou 2 anos, chegou Lu e Léo, que eram amigos do Paulinho e Manuela. O Marcos e a Laila nos foram buscar no aeroporto, colocaram a gente dentro da casa deles, sem nunca ter visto a nossa cara, por generosidade, porque alguém fez isso por eles e eles fizeram isso por nós. Então, eu não vou esquecer do Marcos nos ajudando a procurar um aluguel barato, ajudando a comprar um carro barato, nos dando moradia nos primeiros 15, 20 dias, e do apoio, né, de falar, dar um ombro nas costas, assim, esse supermercado é mais barato. Então, assim, a corrente do bem acontece. E a gente fez questão de fazer um pouco de corrente do bem quando a gente foi embora também, né, Léo? E essa corrente continua até hoje, porque nossos alunos doutorados, alguns deles, né, nos nossos ex-alunos fizeram doutorados plenos na Austrália também, e eu fiquei sabendo que a minha máquina de lavar roupa continuou rodando, que foi na casa de uma aluna minha de doutorado. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, quando vocês forem, procuram saber quem está lá, que brasileiro que está lá, porque essa corrente ajuda demais, né, Léo? Principalmente nos primeiros dias, que ter alguém já ter, né, desbravado aí o mundo já nos ajuda no caminho um pouquinho. Ô Lu, é tão valioso isso. O dia 1 nosso na Austrália foi assim, o Marcos pegou a gente no aeroporto, colocou a gente dentro da casa dele, deu um banho na gente, e ele falou assim, vocês vão sentar aqui comigo e vão tirar o seu tax file number agora, que é o CPF. E nós tiramos o tax file number, e ele falou assim, agora, porque ele estava tentando manter a gente acordado por causa do fuso, ele falou assim, agora nós vamos no banco, abrir uma conta. E a gente abriu uma conta no banco. Ele falou, agora você vai sentar na frente do computador e vai entrar no sistema da CAPES para registrar sua conta bancária. Entendeu? E ele foi dando... E agora nós vamos na imobiliária ver que dia que tem inspection, que lá você não pode ir na imobiliária a qualquer hora. Não, tem dia marcado. E para você começar a ter noção. Então, na hora que acabou o primeiro dia, a gente tinha chegado... O Marcos, tentando manter a gente acordado, ele foi ensinando tudo. No segundo dia, ele botou a gente no carro e falou, Léo, você precisa ir na universidade para conversar. Falou, olha, cheguei. Entendeu? Então, assim, e quando o Ricardo veio, né, o pessoal não vai saber, eu nem sei se o Ricardo acompanha a gente em rede social, Ricardo é um cara de educação física que era paraplégico, né, Lu? Nós é que buscamos o Ricardo no aeroporto e fizemos o mesmo processo. E fizemos com o Edu, né? E o Edu, eu falei para o Edu, Edu, você tem que fazer para o próximo. E a coisa vai se passando. Claro que cada um tem as suas prioridades. O Ricardo, por exemplo, era de casa especial, então tinha local para fazer isso. Mas eu lembro, eu levei o Ricardo para atualizar a carteira de motorista dele, que são coisas assim que a gente esquece que precisa. Entendeu? Qual telefone que eu compro? Eu preciso de um telefone, eu preciso de TV. Né? Essas coisas todas. O que eu sei é que com 12, 15 dias a gente já estava na nossa casinha, eu já estava matriculado na universidade, pronto para começar, já estava trabalhando. E o pau quebrando, passando um puta aperto, né? Mas saiu, né, cara? Eu acho que isso a história é bonita, a história do livro. Então, assim, eu fiz questão do Léo contar um pouquinho da história sobre custo, né? Do quanto custa, para vocês estarem preparados para isso. Mas aí vem a pergunta número 2, né? Quem é que paga a conta? Porque também, eu vou colocar no curso que eu acabei de vir na minha cabeça agora, porque, lá me corrige o valor, não vou lembrar. Mas a gente custava para a universidade, quanto por ano mesmo? Eu não lembro. Você lembra? 100 mil dólares por ano? Não, 32 mil dólares por semestre. 32. Então, assim, se a gente tivesse que pagar a mensalidade do bolso, era mais 32 mil dólares naquela época por 6 meses. 300 mil reais por ano. 300 mil reais por ano a valor presente. Se o dólar fosse hoje, um doutorado em Sydney custa isso. Então, assim, nós conhecemos pessoas que foram pagando do bolso. 1,2 milhão de reais que custa um doutorado na Austrália só para a universidade. Fora custo, né? Então, eu lembro muito bem que a gente conheceu uma colega nossa que foi bancando porque ela tinha condição de ir, era o sonho dela, a gente achou isso bárbaro, que a família investiu. E eu lembro do incômodo do nosso orientador, assim, não dá, a gente tem que conseguir uma bolsa para você, porque nós não estamos confortáveis de você pagar por esse custo. E ela depois conseguiu uma bolsa. Mas aí, como é que nós, brasileiros, a gente consegue, então, se a gente não tem todo esse dinheiro para investir, né?
uma forma de conseguir é através de bolsas de estudo. Mas antes de a gente falar das bolsas que nós temos no Brasil, né, Léo? Eu acho que eu fiz uma caixinha depois da primeira live e eu vi que muitas dúvidas. Ah lá, o Zambelli. O Zambelli foi que ficou com a minha casa quando eu vim embora. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Antes de a gente falar, muitas pessoas têm dúvida do tipo de forma de estudar fora. Porque toda hora, eu e o Léo, a gente está dividindo com vocês a nossa experiência de doutorado pleno. Eu e o Léo, ambos fizemos doutorados pleno, totalmente na Universidade de Sydney. Mas existem outras formas e os processos são levemente diferentes, né, Léo? Então, assim, você quer falar, Léo, dos tipos? A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam aprender é o seguinte. Tem situações que você vai estudar no exterior que você é aluno da universidade do exterior, outras vezes não. Tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa explicar, né, Lu? Então, por exemplo, eu, a Lucila, o Rafael Zambelli, que está aqui com a gente. O Vinícius, o Nonô, né? O Vinícius, o Nonô, um monte de gente. A gente foi aluno da Universidade de Sydney. O nosso diploma de doutorado foi emitido por eles. Ele não só foi matriculado lá, né? E nosso título foi só validado aqui no Brasil. Então, eu e a Lu fomos validados pela Universidade Federal de São Carlos. Então, se você for na Universidade Federal de São Carlos, a nossa tese de doutorado está lá na biblioteca, mas a gente, nós fizemos o nosso doutorado no exterior. Uhum. Quando você vai fazer doutorado sanduíche, você não é matriculado na universidade como aluno deles. Existe um registro acadêmico em que a pessoa tem um registro, mas na verdade você é um visitante naquela universidade. Portanto, você não paga mensalidade por isso. Por isso que é muito mais barato e mais fácil de ir para o exterior. Então, os sanduíches, por exemplo, a FAPESP no Brasil paga IC, mestrado, doutorado, tudo sanduíche, pós-doc e tal. Você tem um registro acadêmico apenas de visitant fellow, mas você não foi aluno daquela instituição, você não foi matriculado como aluno. Se você quiser cursar a disciplina, você tem que pagar, ou você pode sentar lá na cadeira no fundão, ficar assistindo, fazer as provas, mas você não é aluno, eles deixam isso, a maioria deixa. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Se isso aqui for muito novo para algumas pessoas, só para lembrar, pós-doutorado não é título. É importante dizer isso. No Brasil, tem um clamor pós-doutorado. O Zambelli não tem pós-doutorado, a Lucila não tem pós-doutorado, o Léo não tem pós-doutorado, o fulano tem. O maior título que um ser humano pode chegar na vida dele é doutorado, é PhD. Pós-doutorado é um estágio pós-doutoral. É um estágio pós-doutoral que você vai se aperfeiçoar mais. Se você não tiver emprego, é um local de você se manter financiado para isso. Entendeu? E aí eu gosto de dar uma ênfase bem grande nisso, Léo. Porque tanto no exterior quanto no Brasil, fazer concurso ou conseguir uma cadeira de professor, né? Numa universidade, para fazer pesquisa, igual fazer concurso para ser professor das federais, alguma coisa assim, é difícil tanto aqui quanto no exterior. Então, qual que é o entendimento do exterior do pós-doc? Enquanto não tem essas vagas, enquanto você não passa nessas vagas e seu desejo é continuar fazendo pesquisa, você faz um estágio pós-doutoral. Você continua com o financiamento de alguém para se manter financeiramente. Você começa a orientar alunos a tocar de forma mais independente, com um tutor ainda por trás de você, enquanto você não tem uma cadeira acadêmica. Então, assim, eu falo isso porque até para vocês saberem como conversar fora. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, eu e o Léo voltamos, decidimos voltar. E Deus nos abençoou que ambos conseguiram um cargo acadêmico na Unicid. Falar que a gente quer fazer pós-doc, o povo fala assim, pra quê? Você já tem cadeira. Eles falam, né? Você já tem position, é isso que eles falam. Por que você quer largar sua position para ser pós-doc? Não faz sentido. O que eles chamam, se eu quiser ir para fora hoje, eles vão me chamar de um sabático, por exemplo. Que eu tô querendo tirar um ano de tempo da universidade para continuar os meus estudos ou uma experiência, como se fosse um sabático e não um pós-doc, porque eu não preciso fazer um estágio pós-doutorado, porque eu já oriento o aluno, não faz sentido. E no Brasil existe o pós-doutorado sênior, que talvez seja o nosso caso já, né, Lu? A gente já está com aí mais de 10 anos de vida acadêmica, a gente pode parar um ano
e é até fácil, se a gente pedir, não é difícil ganhar. E fala, bom, eu quero passar um ano na Holanda com esse grupo aqui, que os caras são foda nisso. E aí você vai fazer alguma coisa, tá? Uma pergunta que veio antes da Camila é que PhD, gente, não é pós-doutorado. PhD é Doctor in Philosophy. Philosophy Doctorate, entendeu? Então, a maioria das pessoas que tem PhD, eu e a Lu somos PhD, no nosso diploma está escrito PhD. PhD é Doctor in Philosophy, tá? É um doutorado em filosofia da ciência. Então, se alguém me perguntar que eu sou doutorado em quê, eu sou doutorado em filosofia da ciência. Eu não fiz filosofia. É porque filosofia é o entendimento de como o mundo funciona, né? Basicamente é porque aqui no Brasil o povo tem mais assim, eu sou doutor em fisioterapia, eu sou doutor em medicina. E o PhD, ele só fala, eu sou PhD. Mas você pode perguntar, e por qual escola? O nosso título, do Léo, não lembro. O meu foi PhD na escola, pela Escola de Medicina da Universidade de Sydney. O do Léo também, né? Porque a gente migrou. A gente começou na escola de físio e nossos orientadores migraram para a escola de medicina, onde o Chris Mais está até hoje. Então, todos nós, eu, o Léo, o Zambelli, o Vinícius, a Marcinha, né? Todos nós tiramos doutorado pela universidade, pela escola de medicina. Tem uma pergunta da Camila. A Lu, acho que já comentou alguma coisa. Qual a dificuldade que você teve de ter ido direto para o doutorado aqui no Brasil por não ter mestrado? Na semana passada você explicou isso um pouquinho. Eu falei bem disso na live passada. E a gente pode voltar a falar sobre... Eu vou voltar a falar sobre isso, na hora que a gente continuar explicando o tipo de bolsa, né, Léo? Que a gente falou, então, da bolsa de doutorado pleno, que é o que a gente tem falado o tempo todo. E alguém perguntou também como é que faz para conseguir a bolsa. Nós vamos falar dos critérios, pelo menos comuns, né? Porque cada universidade pede critérios diferentes, mas os mais comuns nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Mas existe também, assim, o que tem que separar, assim, mestrados, né, Léo? Mestrado pleno e mestrado sanduíche. É mais raro ter mestrado sanduíche, porque o mestrado são só 2 anos, né? E para nossa experiência, assim, apesar do site da CAPES estar listado que eles dão bolsa de mestrado, há muitos anos não tem ofertado bolsa de mestrado pleno fora. Então, na hora que a Cá me pergunta assim, qual da dificuldade, que eu recebi muita pergunta assim, Lu, tô terminando a graduação, você acha que eu faço mestrado aqui na USP ou você acha que eu faço mestrado fora? Eu devolvo a pergunta assim, eu faria aqui, porque a chance de você conseguir uma bolsa de mestrado pleno fora é muito pequena, para não falar mínima, ou zero. Porque hoje as agências de fomento não estão financiando o mestrado fora. Por quê? O Brasil entende que... Só para vocês entenderem por que o governo dá bolsa para estudar fora. Porque o governo está tentando formar a massa crítica do país, né? Ter esses profissionais no país. Então, eles dão a bolsa para vocês retornarem e continuar uma linha de pesquisa no seu país. O que ele entende hoje? Porque ele o governo brasileiro já mandou muita gente para fora para fazer mestrado. E hoje nós temos um volume muito grande de formação de mestres no Brasil. Pode melhorar? Claro que pode. Mas eles entendem que há muita vaga de mestrado, né, Léo? Você quer completar alguma coisa? Existe uma coisa que chama PNPG, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação, em que o país define as metas para os próximos 10 anos. Então, o Brasil já atingiu as metas do número de mestrado por 100 mil habitantes. Tem áreas que tem menos, mas na média a gente já atinge essa meta. Então, o Brasil entende que não é necessário mandar um cara para o exterior para fazer um mestrado fora. Nos doutorados, isso não é verdade. Então, a gente está abaixo da meta de 20 anos, 10 ou 20 anos, que está no PNPG. PNPG, de novo, Programa Nacional de Pós-Graduação, em que a gente ainda não atingiu a meta. Então, é estimulado no Brasil doutoramento direto no Brasil e doutoramento no exterior. Quando essas metas passarem a ser atingidas, somente os caras ultra tops vão fazer doutorado fora. Vai acabar, porque o Brasil vai ter a formação de excelentes doutores aqui. Essa é a ideia. Então, sim, era muito mais fácil ganhar a bolsa 30 anos atrás do que 10 anos atrás, e hoje é mais difícil do que na nossa época. Tirando Ciências Sem Fronteiras para uma zona. Ótimo. Então, assim, então a importância
ter a clareza da diferença do sanduíche e do pleno, né, Léo? Que o pleno, assim, nós vamos falar no final um pouquinho que ele requer mais de um estudante, porque não é só um período que você vai ficar fora, não é só um ano, não são só 2 anos, né? É um período de 4 anos que você tem que ter início, meio e fim lá, de orientadores de que falam outra língua, que tem outra cultura, outro estilo de ensinar, comparado com aquilo que você está habituado no Brasil. Quando a gente fala de sanduíche, o Léo já falou um pouco, só complementando, e depois se você quiser complementar mais, você me fala, Léo, que o sanduíche, igual o Léo começou a comentar assim, você começa o seu mestrado e doutorado no Brasil, por exemplo, comigo, tá fazendo minha orientação, e no meio do caminho a gente decide assim, esse projeto, ou o aluno gostaria de fazer uma experiência fora. E aí, junto com o seu orientador, a gente começa a escolher quem é um orientador de fora que vai acrescentar ou que vai complementar o projeto já iniciado no Brasil, porque não dá para falar assim, a Lu faz lombar e eu vou mandar a minha aluna, por exemplo, a Camila, para ir para fora para estudar hidroterapia, por exemplo. Eu peguei a Camila de exemplo, que eu conheço que ela trabalha. Ninguém vai financiar isso porque não casa. Então, assim, a gente tem que buscar alguém que complete o projeto que a gente está fazendo no Brasil, que já foi iniciado. E aí o aluno passa um estágio fora. E eu, Lucila, continuo orientando esse aluno. Então, o aluno está lá tendo a vivência, conhecendo o orientador, sendo orientado por um gringo, mas, desculpa o palavrão, mas eu vou falar, mas qualquer merda que der, que é a mãezinha aqui. Eles pegam o telefone e me ligam e falam, Lu, pelo amor de Deus, reuni com o Cris ontem, não entendi nada. Aí eu tento pescar e ajudar. O ideal era deixar eles para se virar. Mas eu não dou conta, porque no final de tudo, sou eu que tenho prazo, como orientadora, de defender o meu aluno dentro do prazo, de terminar a tese dele dentro do prazo, das publicações. Então, eu também não quero que o meu aluno fale, porque eu tenho que prestar conta com o meu programa, que mandou esse aluno para fora. Então, ter o sanduíche, você tem o apoio do seu orientador aqui, né? Então, a gente complementa bastante. E isso é interessante tanto para o aluno que vai, como para nós, orientadores também, que é uma oportunidade de colaborar com o pesquisador de fora, orientar o aluno de forma conjunta e aumentar esses laços internacionais que nós temos dentro da universidade. Uma das prioridades do Plano Nacional de Pós-Graduação é internacionalização. Só que o Brasil entende, e eu entendo o PNPG, é um documento muito bem escrito, que a internacionalização pode se dar por colaboração internacional e não por financiamento direto do doutor no exterior ou pós-doc no exterior. Ela existe, a linha de fomento existe, ela está ativa. Mas o que eles querem hoje é sanduíche, sabático e por aí vai, para manter o fluxo andando o tempo todo com trocas, trazer gringo para cá e assim por diante. E mais, né, Léo? Não sei se eu posso completar isso aqui agora, mas assim, eu até entendo o governo investir mais em sanduíche, porque eu acho que é mais seguro para todos os lados. É mais seguro para o aluno voltar, porque tem muita gente que faz doutorado pleno e adora morar no exterior e não volta. E isso é errado, porque se assina um contrato... A gente falou o quanto que custa, né, gente, para o governo. É dinheiro pra caramba. E o Léo brincou na aula passada assim, eu pago meus impostos com muita honra hoje, porque foi um investimento muito grande que foi nos ofertado. Então, assim, o governo, sim, tem que aumentar a fiscalização desses alunos para o doutorado pleno de voltar, porque a gente precisa... O Brasil só pagou porque ele precisava dessa cabeça aqui de volta. Então, assim, os sanduíches, como o tempo é menor, lógico que a pessoa pode migrar depois se ela quiser, se ela ter gostado, cada um tem sua vida. Mas é uma forma assim, foi só uma experiência, aumentou a colaboração com o orientador, igual eu já falei, aumentou a colaboração de universidades, igual eu já falei, e o aluno retorna, porque ele tem que finalizar o seu estudo aqui. É uma forma de abraçar mais as pessoas que... tem famílias que não conseguem ficar muito tempo, talvez um período de um ano você consegue, sei lá, meu filho vai perder um ano só de escola, você consegue encaixar melhor do que 4 anos ou 5, no máximo 4, né? A gente ficou 5 porque eu comecei depois, né, Léo? Então, assim, então eu até entendo ter mais bolsa para o sanduíche do que para o pleno, né, Léo? Muito mais.
E aí muita gente pergunta assim, e bolsa internacional, né? Que a gente falou um pouco das nacionais. Então, só para finalizar as nacionais, que a gente tem essas duas modalidades, para o pleno e para o sanduíche. E quais são as agências que financiam? As que financiam são a CAPES, né, Léo? E a FAPESP, eu vou falar da FAPESP porque eu estou no estado de São Paulo, a gente sabe que a FAPESP financia o doutorado sanduíche, o mestrado sanduíche, até a IC sanduíche ele financia, e os pós-docs também, que o Léo comentou. E eu creio que os outros estados, as suas FAPs também devem ter um processo de bolsa também, que eu acho que é característico de cada uma das FAPs, que cada estado tem o seu. Mas quando chega no bolsa internacional, porque eu comentei também que a minha bolsa não foi do Brasil, a minha bolsa foi para alunos estrangeiros da Austrália. A minha bolsa foi da Universidade de Sydney. E como conseguir essas bolsas? Você quer falar, Léo? Posso continuar? Você pode falar, eu acho só que as pessoas garimpam muito pouco, tá? Acho que seria legal você comentar sobre isso. Quer o quê? Que eu não vi, desculpa. Que as pessoas garimpam muito pouco. Isso que eu ia falar. Tem dinheiro em todo lugar, mas a gente tem que buscar o dinheiro. E aí algumas coisas que a pergunta sempre vem assim, professora, onde saber onde estão essas bolsas? Como saber dessas outras? Primeiro, gente, fuçar em site. Vocês têm que procurar as universidades que vocês querem ir e começa a ver se eles recebem alunos internacionais, se existe financiamento, como que funciona. Mas eu até fiz a brincadeira assim, o Léo até comentou comigo antes, assim, como uma coisa que irrita nós dois, né, Léo? Leia o site, fuça no site da universidade antes, não fica para qualquer dúvida que vocês têm, mandando e-mail para possível orientador, para funcionário da universidade, porque isso irrita, fica assim, poxa, se o cara não sabe nem achar informação no site, o que ele vai fazer então com pesquisa? Que tem que ficar fuçando e pesquisando as coisas. A gente fala isso porque a gente tem o nosso processo seletivo aqui no Brasil, né, Léo? E aí, quando vem processo seletivo, nosso site é completinho, tem aba lá para tudo, o que cai na prova, que dia é a prova, quanto custa. A gente só escreve e-mail assim, professora, quanto custa? Qual é o tempo? Que não sei o quê, que dia é a prova, o que cai na prova, a gente fica aqui, meu Deus, leia o site, porque esse tipo de pergunta irrita. Então, assim, desculpa desabafar assim, mas é o nosso papel, ser interesse nosso ir, né, Léo? Olhar as informações. Mas muitas vezes a informação do valor da bolsa, se tem a bolsa, ela não está tão clara no site. Eu fui procurar a informação na Universidade de Sydney sobre a bolsa que eu ganhei e eu não achei, para ser sincero. Mas o que eu achei? Eu vi que cada departamento tem um esquema de bolsa, igual aqui no Brasil. Assim, por exemplo, o governo, a CAPES fala assim, eu tenho tantas bolsas CAPES de doutorado ou de mestrado. E ele distribui para os programas, né, Léo? E a distribuição todo ano é uma novidade para nós, porque a distribuição é por número de bolsa disponível e por número depende de vários fatores, né, Léo? E lá fora também é assim, eles têm a bolsa e cada departamento tem suas bolsas. Por quê? Os pesquisadores fórum, eles ganham verba de projeto, por exemplo, assim, a verba para fazer o projeto. Dentro dessa verba, vem verba para ter alunos, para pagar assistente de pesquisa, para pagar custo da pesquisa, inclusive o aluno também. Então, assim, qual verba que a gente vai conseguir é muito volátil, depende do momento, depende se o orientador tem ou não tem a bolsa, se o departamento tem ou não tem a bolsa. Então, assim, para quem não viu a live passada, vale a pena voltar, porque o processo do contato com o orientador é importante. E ali naquela conversa, ele vai te orientar se o departamento dele tem ou não tem a bolsa, se outro departamento teria a bolsa, se a universidade tem ele vai te orientar. Então, assim, mas tenta buscar informação antes de sair perguntando tudo de primeira, né? Uhum. Cara, isso é um filtro natural, tá, Lu? Eu vou falar bem sério, tá? Eu sou coordenador do programa da Unicid há 11 anos. Eu respondo todos os e-mails. Se esse cara não sabe achar o link onde que matricula, ele não serve para ser meu aluno. O filtro já pegou ali, já começou mal. Entendeu? Eu já fico de olho. Falar, eu quero fazer mestrado com ele. Falar aquele ali é o cara que mandou o e-mail. Ele foi no site, pegou o meu e-mail, escreveu um e-mail, sendo que a informação estava na linha de cima. Eu falei, pô, imagina esse cara fazendo uma revisão temática comigo. Porque queima o filme do cara. Então o cara tem que vir buscar informação mesmo. Gasta tempo, lembra? O investimento não é só financeiro, o investimento é de tempo.
requer muitas horas, muitos dias, até você aprender como funciona. É isso aí. E aí, você tem mais alguma coisa para falar de bolsa, amor? Acho que a gente podia falar da documentação, né, Lu? O que eles Era pedem? isso que eu ia passar, então. Então, que a gente preparou, assim, que aí a pergunta que vocês fazem o tempo todo é assim, o que precisa para submissão? Essa pergunta toda hora eu recebo, de documentos, do processo seletivo, como que funciona. E aí a gente até fez uma lista, nós dois juntos, assim, do que a gente viu que... o que geralmente é pedido, né, Léo? Não é regra, pelo amor de Deus. Porque quando eu falo isso solto no meu Instagram, algumas pessoas entram assim: ah, professor, eu acabei de fazer e o meu não teve isso. Porque, lógico, tem as particularidades de cada universidade e de cada programa. Nós vamos tentar pontuar isso. Mas, em geral, o que a gente sabe, né, Léo? A maioria das universidades, no processo de submissão, quais são os documentos que você precisa? Primeiro, os seus diplomas validados, né? Validados não, traduzidos, né, Léo? Juramentados, porque você precisa. Um plano de estudo, né? Para estudar fora, você precisa de um projeto ou um plano de estudo. É pedido isso, que eles não querem que você chegue fora sem saber o que vai fazer. Lá eu decido o projeto. Não, não existe isso, né, Léo? Tanto para conseguir bolsa lá e quanto para pedir uma bolsa no Brasil, esse projeto tem que estar muito bem escrito, porque o projeto é o principal que é julgado se esse projeto tem qualidade para ser feito fora e para merecer uma bolsa de estudo para responder aquela pergunta, né? Uhum. E aí, você quer falar alguma coisa, Léo? Eu tenho duas coisas que eu esqueci de botar na nossa lista, mas pode falar, né? Eu vou anotar aqui para não esquecer. Pode seguir. E aí, eu falo assim, o projeto, tanto para o doutorado pleno ou para o sanduíche, vai falar para o sanduíche, você não falou que eu vou continuar o meu projeto do Brasil? Então, é o mesmo projeto? Você tem que ter o seu projeto no Brasil e você tem que escrever um projeto específico. Por que você vai fazer lá fora? Ah, eu vou ficar um ano fora fazendo esse braço do meu projeto, ou que seja o mesmo projeto, mas você tem que escrever para a agência que vai te financiar o porquê que você tem a necessidade de ir para fora. Porque senão eles vão falar assim, primeira resposta assim, esse projeto você já está fazendo com a Lucila, sabe fazer tudo, não tem por que eu te pagar para ir para fora. Agora, se você fala assim, não, esse projeto só o Chris Meyer sabe fazer a análise, eu vou coletar um dado lá, ou eu vou fazer um braço do trabalho lá, nós vamos juntar dados dos dois países, sei lá. Alguma coisa específica para o país tem que ter, né, Léo? Uhum. Tem que ter um plano de estudos. E o plano de estudos é o que o aluno vai fazer lá. Como a maioria acaba indo para o sanduíche, ele pode falar assim, olha, eu já coletei todos os meus dados e eu vou fazer uma análise de meta-regressão, que o maior especialista do mundo é exatamente o cara do exterior. Então, minha meta de lá é rodar a meta-regressão e voltar com o artigo submetido, por exemplo. Exato. E aí depois do plano de estudo, proeficiência, língua. Nós falamos muito de língua na live passada. E aí a pergunta surgiu assim, e eu achei que tá legal a pergunta assim, professora, mas para fazer sanduíche, precisa também de fazer o teste do TOEFL, de proeficiência de inglês? Aí vamos lá. Se você for fazer algum estudo pleno, né, doutorado pleno no exterior, a proeficiência todas as escolas vão pedir, porque ninguém te conhece antes, não tem ninguém te garantindo aqui do Brasil, né? Mas se você já for fazer um mestrado ou um doutorado sanduíche, a prova de proeficiência nem sempre é pedida, né? Por que não? Muitos fomentos ou universidades, quando é o sanduíche, eles pedem que pelo menos uma carta do orientador do brasileiro e do orientador de fora falando que está satisfeito com o nível de inglês daquele aluno. E aí, gente, cuidado, tá? Quem é que orientador de falar assim, vou mandar meu aluno sem inglês, você está queimando seu filme, tá? Não faça isso. Só manda se o seu moleque realmente, que eu falo para meus meninos assim, gente, eu estou assinando uma carta que você vai saber se virar, você tem que saber. E geralmente o orientador de lá, ele vai querer conversar com você, fazer algumas orientações online para saber como que você conversa. E ele fala, eu estou satisfeita com esse inglês. Porque se ele não tiver, ele vai te pedir uma prova de proeficiência. Então, para o sanduíche, fica mais fácil um pouco, porque, de novo, o seu orientador do Brasil está garantindo que você vai dar conta do que você vai fazer lá.
tem uma garantia do Brasil. Então, lembra disso. Tem uma mãe aqui, ou um pai brasileiro, sempre abraçando o filho à distância. Então, até porque a responsabilidade é da universidade que enviou o aluno, não é da Isso, isso. Por isso a diferença, né, Léo? Porque quando é pleno, é o orientador de lá que tem que te fazer defender no prazo para a universidade deles não levar ferro. Porque tudo é meta. Agora, quando eu mando um aluno meu para ficar um ano lá, se ele não fizer nada, vai atrapalhar a minha universidade, não lá. Porque ele tem que finalizar o doutorado comigo e não com eles. Então, por isso que a responsabilidade muda, né? Aí vamos lá. Aí a pergunta que mais me fazem: histórico escolar e currículo. Tem peso diferente para fazer sanduíche ou pleno? Não sei se tem peso diferente, mas vamos lá. Para fazer doutorado pleno, muita gente, a gente brincou, a gente falou que o histórico é um item de avaliação. A gente é parecerista da FAPESP, né, Léo? E essa semana mesmo eu fiz 2 pareceres da FAPESP. E no item de avaliação para o aluno ganhar bolsa no Brasil, também no exterior, fala assim, avaliar o histórico do aluno. Histórico. E aí essa frase me marca, né? Porque eu fui uma CDF na minha graduação e chorava quando eu tirava nota baixa. E eu lembro até hoje de um colega olhar na minha cara e falar assim, não sei por que você faz isso, essas notas não vão te levar a lugar nenhum. No final vai ser todo mundo igual. Eu falo que essa marca está dentro de mim ainda. E eu lembro que quando eu consegui minha bolsa no exterior, a média ponderada, o que é? Somar todas as notas e há uma convergência dessas notas para o país de fora. Cada país tem uma forma de converter essa nota. Eu lembro direitinho que eu pedi uma bolsa de mestrado, né, Léo? Na Universidade de Sydney. E eu lembro do Cris convertendo o meu histórico. E o Cris me chamar na sala dele. Eu tenho esse bilhetinho, né, amor? Eu podia achar ele. Escrito assim pro Léo: You chose the right one. Porque na hora que ele converteu a minha nota ficou muito alta lá. E ele falou comigo assim, Lu, você vai ganhar uma bolsa de doutorado e não de mestrado. E aí eu lembro que, sabe quando você faz a cadeira assim? Eu falei assim, a minha nota fez a diferença em algum lugar. E eu consegui um doutorado pleno com bolsa no exterior, porque o meu currículo, não só minhas notas, ajudou bastante a conseguir isso. E aqui no Brasil também influencia, viu, gente? Média ponderada, reprovações, faz a diferença para ganhar uma bolsa de mestrado e doutorado também no Brasil. Quantas vezes eu já pedi bolsa para um aluno que lá no primeiro período teve uma reprovação e depois o aluno foi brilhante até o final. E a FAPESP fala, ele tem uma reprovação, eu não vou dar a bolsa para o aluno. Com raríssimas exceções. Então, eu como sou professora de graduação do primeiro período, eu sempre falo com meus alunos, cuidem da nota de vocês, porque isso faz a diferença se um dia você quiser mexer com ganhar dinheiro, se alguém quer que alguém põe dinheiro para você estudar. Então, o histórico tem peso, sim. O pleno faz toda a diferença e é um processo avaliativo. Para o sanduíche, de novo, gente, você já passou para fazer doutorado no Brasil. Então, esse histórico já foi contado para você entrar no Brasil. Quando você está indo para fora, eu vou repetir minha frase 1000 vezes. Eu estou apoiando você aí. Então, eu estou validando e assegurando você para ir. Então, talvez o seu currículo não pese tanto assim, porque os critérios já são outros. Você quer falar desses critérios, Léo? Até contar quando chega as bolsas da CAPES, por exemplo, nos programas, que o aluno tem que estar pronto para passar no cavalo alado, né? Eu acho que esses exemplos são bons de dar. Eu acho que o histórico é uma parte da história, histórico escolar, mas o currículo também conta. E não, é o que eu tinha esquecido da gente anotá-lo. Eu sou parecerista do CNPq, da CAPES e da FAPESP de bolsa no exterior. E eu reprovo 90% assim, sem remorso, entendeu? Então a primeira coisa que eu falo é assim, o aluno tem publicação do mestrado? Não, pau. Acabou. Eu nem acabo de ler. Ele publicou o mestrado dele? Não. Se ele não publicou o mestrado, por que esse cara mereceria uma bolsa de doutorado no exterior? Porque ele é gente boa, porque ele teve nota boa na graduação, porque ele fala inglês fluente? Não, ele não merece. Ele publicou o paper dele numa revista Mequetrefe. Acabou. Acabou, infelizmente. Aí a vida não vai dar. Eu não vou alocar recurso público do meu imposto num cara que brincou no mestrado. E mais, olha só o que eu lembrei, Lu. Você vai precisar de carta de referência. Isso a gente não tinha falado disso.
Você fez um mestrado bosta, não publicou porque ficou tristezinho, molengão. Você acha que o seu orientador vai escrever uma carta de referência entusiasmada para você ir para o exterior? Será que ele vai querer? E já tem aluno meu me pedindo carta para ir para o Chris Maia. Eu falei, para esse eu não escrevo. Para outros eu escrevo um testamento, entendeu? Eu faço de tudo para o cara ganhar. O Rodrigo Riso, meu aluno de mestrado, estava no doutorado, publicou um paper na BMJ e hoje, ele no mestrado dele, ele publicou um paper na Journal of Pain. Entendeu? Esse cara merece. Então tem que tomar muito cuidado, queridos amigos, porque o seu orientador de TCC, o seu orientador de C, o seu orientador de mestrado vai ser o cara que vai escrever a sua carta de referência. Porque se a carta de referência que vale é do orientador anterior, a Universidade vai olhar e falar assim, ó, o Felipe Reis escreveu a minha carta de referência. Eu falei, Felipe, não é seu orientador? Quem que é seu orientador? Aí eu tipo assim, ele nunca fez nenhum artigo com você, nada, né, Léo? Entendeu? Esquece esse negócio. Então você tem que ter uma carta do orientador original, escrito, que tem vários critérios que ele vai colocar. E o cara, ele pode escrever uma carta muito burocrática, que não vai adiantar nada. O entusiasmo faz toda a diferença. Eu escrevi para o Bruno, para a Thier, para o Luiz, para todo mundo. Para Deus e para dezenas, né? E outra coisa, que a gente está... que está do outro lado. Então é o seguinte, isso acontece demais. O aluno me pede uma bolsa de doutorado com um orientador que tem 10 publicações na carreira dele inteira. Eu falo, cara, um orientador com 10 publicações na carreira dele inteira não seria contratado onde eu trabalho. Por que eu vou mandar um aluno fazer doutorado no exterior custando milhões para um orientador que tem um currículo inferior à média dos orientadores do Brasil? Não, não vai. Procure outra instituição, procure outro orientador e seja feliz. Porque com dinheiro público, não. Ih, tem um mosquito aqui para comer. Eu tô vendo. Então, assim, são duas coisas que eu queria acrescentar no que você falou, Lu, que é carta de referência, o seu currículo e o currículo do cara que vai te receber no exterior. São entendeu? As três coisas que são sempre avaliadas, né, Léo? Quando sim, eu... Você pode ganhar, você pode ter um projeto excelente, o currículo do orientador e do aluno péssimo. E aí não ganha, tem que ter excelência nos três para ganhar. E se as pessoas permitem, Lu, pior que a gente já está estourando o tempo de novo, né? Quando eu fiz meu doutorado no exterior, Não acabamos. Oi? E não acabamos. Ah, hoje a gente vai acabar. Vamos ver se é seguro sem cair. Vamos tentar. Vamos lá. Na minha época, tinha entrevista ao vivo na CAPES. A gente pegou um avião lá em Brasília fazer entrevista. E eu lembro que na minha época, na minha área, foram 200 pedidos. Dos 200 sobraram 5 e tinha 2 bolsas. Tinha 3 meninas que estavam já cursando doutorado em Portugal. Eu lembro como se fosse hoje, contar a história. Já que a galera gosta de história, vou contar a história. E elas ficaram esnobando. Falando, Portugal é baratinho, eu já tô lá. E a menina ficou fazendo business comigo assim... Por que eles vão te pagar na Austrália? Eu vi aqui, nossa, é caro a Austrália, né, e tal. Aí eu falei com ela, quem é seu orientador em Portugal? Ela falou, eu falei, cara, quem que é esse cara? Entendeu? E o que aconteceu na entrevista foi assim, ó. Eu vi as 3 meninas saindo da entrevista chorando. E na hora que eu tava saindo, que eu ia fechar a porta... O cara bateu um papo comigo, parecia que eu estava batendo papo com a Lu. Foi uma coisa super leve. E o cara falou, pode começar a arrumar a mala que você vai para o exterior. Entendeu? Então, assim, eu entrei no avião, indo embora para BH na época. Falei, Lu, vou ganhar a bolsa, vou ganhar a bolsa. E quem ganhou foi o cara do Canadá e eu, que eram os mais caros. Mas o cara do Canadá estava indo num puta centro de pesquisa top. Ele era professor de educação física, eu conheci esse cara. E eu estava indo ser orientado pelo Chris Martin, Lerme e Paul Rhodes. Nas universidades carésimas, a CAPES não me perguntou o preço. Isso é muito legal. Ela quer que você prova por A mais B, que ela prefere pagar um doutorado em Harvard, pagando caríssimo, do que pagar um doutorado em Portugal ou em Bangladesh. A não ser que em Portugal tenha o cara. Então, se você vai para o exterior, você tem que ir para o cara. Entendeu? A universidade. E não preocupar com o preço, já que alguém vai pagar para você. E isso vai ser bom para você.
Entendeu? Se vai para o exterior, vai para o melhor. Agora, se o seu currículo não está pagando o preço, se o cara não está pagando o preço, infelizmente, talvez a sua oportunidade passou. Entendeu? E vai cair no colo de outra pessoa que se programou melhor, que planejou a carreira melhor. Então, quem está aqui agora, graduação, nem fez mestrado e quer fazer um doutorado no exterior, que tal fazer um excelente mestrado no Brasil, com um orientador que publica bem, que cumpre as coisas no prazo, o cara vai suar, ele vai chorar o mestrado dele inteiro, mas ele vai terminar o mestrado dele igual a gente termina, com paper na Spine, com paper na Physical Therapy, com paper no European Spine Journal, e isso vai qualificar o currículo do cara para ele ganhar a bolsa lá na frente. Eu sempre brinco assim, impressione esse orientador brasileiro, né, Léo? Porque na hora que vem, a gente fala assim, olha, eu amei orientar esse aluno, eu tô sofrendo de te dar, porque ele é brilhante, ele consegue fazer sozinho, ele consegue buscar, ele consegue escrever. E aí você tem prazer de indicar, né, Léo? Um prazer muito grande de indicar, porque você realmente coloca a mão no fogo quando você indica uma pessoa que você sabe que vai dar conta. Porque para dar conta, né, Léo, não tem que ter características só de currículo, tem que ter características pessoais também, né, Léo? Ô, gente, aqui, ó, e no bastidor as pessoas se conhecem, tá? Então, assim, eu já fiz isso uma vez, eu vou contar. Eu já liguei para o orientador de mestrado e falei, cara, eu tô a ponto de apertar o gatilho aqui. Esse aluno seu é vagabundo ou ele é gente boa? Ele é bom aluno? Ele é um cara que vai dar conta? As pessoas conversam, gente. O mundo é feito de network. Vocês estão chamando isso de QI, vocês estão completamente enganados. As pessoas se conversam. Entendeu? O Chris Marr, quando o brasileiro bate lá, ele manda e-mail para mim. Fala, Léo, quem que é esse cara aqui? Entendeu? Então ele quer saber por quê? Porque ele não pode errar, porque na hora que o cara pisar lá, ele não pode voltar sem o título, ele tem que voltar pronto. Mas quem tem que fazer o doutorado é o aluno, não é o orientador. E aí, sim, de novo também, né? Eu falei um pouco na aula passada, mas volta aqui pro assunto, né? Até pro sanduíche, assim. Eu lembro, vou voltar do exemplo da Pri que veio na minha cabeça. A Pri já estava namorando algo para fazer fora. E no mestrado dela, ela foi comigo pro Robert Penn Forum. Quando chegou lá, a Pri se preparou, ela fez uma belíssima apresentação. E na hora que todo mundo viu ela, e eu toda hora apresentava, minha aluna, e o povo viu a apresentação. Naquele dia, o orientador dela hoje catou ela pelo braço e falou assim, nós vamos conseguir a bolsa lá na Austrália para você. E ela conseguiu, entendeu? E por quê? Eles já tinham co-orientado ela comigo, ela já tinha ficado um mês na Austrália e se deu muito bem no congresso. Aí o cara falou assim, eu tô seguro. A menina sabe falar, a menina tem um perfil que me agrada. Eu tô seguro de dar uma bolsa da minha universidade para ela e ela tá lá fazendo. Quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, quanto essa meu frase aluno... escuta do Marcelo Passos, se ele estiver aqui ouvir um dia, assim, eu agradeço essa frase eternamente. Quem não é visto, não é lembrado. Que o Marcelo me ajudou muito no meu início da minha carreira aqui no Brasil. Os brasileiros ficam borrados. Eu vou fazer pôster, em vez de pedir um oral, subir no palco, entendeu? Passar um cagaço e se expor mesmo, entendeu? Errar na pronúncia, não tem problema. Entendeu? Dali vem a oportunidade. Entendeu? Não, eu vou no congresso aqui do interior, aqui da universidade, aqui, tá bom demais, eu cumpri o papel. Se você é um cara que só cumpre papel, você vai ser um cara que não vai se destacar nesse mundo acadêmico. O mundo acadêmico, ele exige exposição. Entendeu? Se você quer ser reconhecido, você vai ter que ir para isso. Os nossos congressos que a gente vai, o nosso grupo está sendo... Ô, gente, se cair, eu vou ligar de novo, tá? Só pra gente finalizar. Tá bom. Então, tem que ficar atento com isso. Quem não é visto, não é lembrado. Isso. Ô, Léo, eu não sei, a gente tem 1 minuto de live, o meu relógio já deu. Se cortar, gente, eu vou só salvar e vou voltar só pra gente finalizar isso, porque eu acho que eu, Léo, nós dois, no que a gente fez a pauta de hoje, a gente queria muito falar sobre isso, sobre característica pessoal, mindset. Não é todo mundo, gente, infelizmente, que tem o casco duro para ir, porque é maravilhoso, não tô reclamando de nada, foram os melhores anos da minha vida e eu já falei aqui hoje que o meu maior aprendizado não foi só acadêmico, meu maior aprendizado foi me transformador da Lucila que eu sou hoje. Eu até brinco assim, tem gente que lembra de mim pré-Austrália e fala assim, você tá diferente, ou tenta me achar dentro daquele pacote. Eu falo assim, você não vai me achar, porque eu sou outra pessoa. Porque me transformou muito, mas me deu muito calo. Muito calo. E esses calos são bons, eu não reclamo deles, porque a gente precisa de calo para trabalhar no meio acadêmico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Léo. Ó, eu vi de tudo no exterior.
Eu vi pessoas que não sofreram nada, que era o sonho da vida delas, eram pessoas já desapegadas. Eu sempre do Gustavo, que era amigo nosso da educação física. O cara não queria encontrar com um brasileiro perto dele. Entendeu? O mindset dele era construído, tanto que ele voltou, ele não quer nem saber do Brasil. Eu vi divórcio acontecer. Eu vi divórcio acontecer, eu vi famílias sendo destruídas, o cara botando a mulher de volta no avião e ela divorciando do cara por procuração aqui no exterior. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu vi gente sofrendo muito durante 4 anos, o doutorado foi um calvário para a pessoa. E a gente precisa entender se é isso, você quer pagar para ver esse negócio. Você quer viver 4 anos, viver em outra cultura. Você eternamente será um gringo. A gente foi respeitado nos 4 anos, mas a gente tem algumas histórias sinistras de xenofobia, entendeu? As pessoas, eu falei para a Lu, eu falei, você já foi? Foi sim, entendeu? A Lu falava assim, de onde você é? Brasília, eu sou brasileira. Aí a pessoa começava a sambar na frente da Lu, olhar para Brasília. Gente, isso aí eu ia para casa chorando. Eles não falavam isso por mal. É porque o retrato da mulher brasileira no exterior é uma mulata sambando pelada. É uma imagem que foi construída do brasileiro. E sem querer as pessoas falam isso. Eu brinco isso, Léo, porque eu nunca fui uma pessoa de usar roupa justa, né, Léo? Eu gosto de falar isso, assim. Porque eu ficava assim, Léo, eu tô me vestindo mal. Será que eles estão fazendo no Brasil, Léo? E nisso, gente, não falo que me mudou. Eu sou daquelas que tem alunas minhas que falam assim, parece que virou mini-lu, né? Porque todas as meninas, eu faço lavagem cerebral mesmo, congressa calça larga, não marca bunda, brasileiro, evita salto, sei o quê. Porque, gente, é muito duro ouvir isso. E eles não fazem por maldade. Mas na hora que faz com você, te dói. Porque você fica assim, principalmente mulher, né, gente? A gente fica lá assim, eu vim aqui por causa da minha cabeça, do meu cérebro, não porque eu sou brasileira. E é muito ruim você estar lá defendendo ideia e alguém faz uma piada, que é piada, mas toda piada machuca. Então, o Léo me conhece que eu não gosto muito de piada por causa disso, que sempre machuca alguém. Então, assim, tem xenofobia. Isso não é xenofóbico, mas tem coisas que você talvez não está preparado para lidar e vai ter. É preconceito, né, Lua? Sem querer. Esse caso, eu não acho que é xenofobia. Nós tivemos um ataque racista contra nós dois e mais 2 amigos num ônibus depois do Natal, que no dia seguinte eu queria ir embora. Naquele dia eu entendi o que é preconceito com negro, o que é preconceito com homossexual. Eu não sabia o que era. Até o dia que eu fui atacado por ser brasileiro. Entendeu? E eu a gente foi para as vias de fato com o cara dentro do ônibus, uns doidos. E eu falei, gente... E ninguém nos defendeu, só para lembrar isso. O cara começou a brincar com a gente só porque a gente estava falando português dentro do ônibus. Super feliz que a gente estava em família, recebendo pais de amigos nossos. Estava um dia super alegre, né, Léo? E aí o cara começou a gritar, que vocês estão no meu país? Que estão falando assim, que eu não entendo. Como eu tô sabendo que você está falando mal de mim? Ninguém. Não, ele falou o seguinte, Lu, ele falou assim, como é que eu sei que você não está planejando um ataque terrorista aqui dentro? Ele falou isso, ele não falou de mim, entendeu? Aí eu falei, cara, eu sou aluno da Universidade de Sydney. Ele falou, piorou, então vocês têm que ir embora daqui, get out of my country e tal, essas coisas todas. Então, assim, eu me senti o pior lixo que a um ser humano pode acontecer. A minha pior experiência de me sentir miserável foi lá. Naquele dia eu falei assim, isso é racismo. Eu não sabia o que era. Isso é homofobia. Isso é xenofobia. Entendeu? E eu contei isso para o meu orientador, ele falou, por que você não chamou a polícia? Porque eles ficaram constrangidos com o que aconteceu. Por que o motorista do ônibus não tampou o ônibus e chamou e levou o cara na cadeia? Porque vai que todo mundo era racista, eles iam espancar a gente lá dentro. Então, assim, a pessoa tem que saber que essas coisas acontecem. Entendeu? E que se você não tiver a cabeça muito forte, isso pode te estraçalhar por dentro. Entendeu? Então, assim, e pode mesmo, porque você já fica frágil, né, Léo? Você tá sem a família, qualquer pepino você resolve sozinho, você não tem ninguém para te ajudar muito a resolver aquilo, porque você não tem apoio. Você não tem aquele negócio assim, gente, hoje eu preciso ir lá na minha mãe só para deitar no sofá e ficar quieta lá, sabe? Não tem isso. Você não tem um lugar de um porto seguro de respiro. Eu falo que eu sou muito grata que nós dois fomos juntos, né, Léo? E eu acho que nós dois nos apoiávamos muito. Eu sou muito grata. Tem muita gente que fala assim, como é que você dá conta de trabalhar com o Léo? Porque eu trabalho com o Léo desde esse dia, na mesma sala, todos os dias. Porque
o nosso ponto de apoio foi tão grande um no outro e que se a gente talvez não tivesse, isso tinha sido muito mais difícil, né, Léo? Muito mais Tem difícil. casais que não estão prontos para isso, né, Lu? Tanto é que Exato. divórcio não é incomum. Ir sozinho é ruim, e casado num casamento não com uma raiz Estável, é ruim. estável, é pior, porque você vai ter que dar conta do outro lado também. Então, assim... Eu não tenho vergonha de falar isso, né, Léo? Com 6 meses quase, o Léo, ele chegou a me contar isso depois de um tempo. Mas o Léo falou assim, gente, eu tô quase propondo a Lu entrar no avião e ir pro Brasil. Porque eu não cheguei a ter depressão, né, Léo? É forte falar a palavra depressão. Mas eu fiquei muito down. Eu tive uma época que foi muito ruim para mim. Por orgulho, por várias coisas, né? Sabe aquele passou 6 meses e fica assim... Eu não me formei para ser babá, sabe? Eu não me formei para ser caixa de supermercado. Eu vim aqui para estudar. Eu tô feliz, tô linda. Eu nunca tinha viajado para fora. Eu andava no país agradecendo, porque eu tenho a mania de agradecer muito, né? Principalmente quando eu vejo lugar bonito, eu sempre fico agradecendo a Deus o tempo todo. Mas eu não conseguia conversar, gente. Eu amo falar, mexer a mão, né? Gesticular. Eu não tinha com quem fazer. Isso me deu uma fase assim, preciso ir embora. E o apoio do Léo foi muito grande, assim, de falar assim, não, vai dar certo que ele não desistiu de mim, né? Então, tipo assim, no meio do doutorado dele, ele teve que parar assim, que o Léo teve... É difícil nisso, né, Léo? O Léo aprendeu um monte de coisa nova, o Léo teve que fazer tudo que tinha que ser feito e ainda tinha que parar para cuidar de mim. Então, tem essas situações, né, Léo? Lu, tem que cuidar das pessoas que estão do seu lado. E durante 4 anos, seu parente, você pode morrer, gente, no Brasil. Alguém pode ficar doente. Você não tem nenhum poder de ajudar a morar no exterior. Assim, existem diversos pais se separam. Eu sei de tudo quanto é história, né? O cachorro seu morre e por aí vai. Então, assim, pode acontecer muitas coisas em que você está completamente impotente de como lidar com isso. Então, assim, as pessoas que querem ir para o exterior, eu recomendo, porque, igual eu falo, os melhores anos da minha vida foram na Austrália. Quando eu morrer, eles falam que aqueles 10 segundos das melhores lembranças da vida antes de eu morrer, eu tenho certeza que metade deles estão anos lá. Vai ter um upper house. Né? Mas não é fácil. Então, se a pessoa não tem estrutura para ficar 4 anos fora da família, vai com sanduíche. Entendeu? Porque 6 meses é fácil aguentar. 4 meses, 1 ano é fácil aguentar. Pleno é para quem tem um plano de carreira definido. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu fui com 29. Por que você sofreu menos? O cara mais velho. Dos alunos de doutorado que tinham lá, o mais experienced era eu. Entendeu? O resto era tudo molecada. Então o Chris mesmo falava assim, a galera não aguenta porrada, o Léo aguenta. Mas era simples, eu já trabalhava. Eu já tinha feito mestrado, eu estava lá para isso, eu não tinha para onde correr. Então, assim, acaba que eu me destaquei um pouquinho dentro do grupo que era mais velho que os outros. Então, eu exerci um pouco de liderança no grupo também e tal. O que é diferente da molecada, né? O Nick Hent, que terminou o doutorado dele com 25 anos, o cara é um moleque, entendeu? Então, assim, tem que pensar muito bem para que a experiência seja exitosa. Você tem que saber muito bem o que vai acontecer. Eu acho que essa live, eu não quero desencorajar as pessoas. Eu só acho que não é... a gente usa a palavra mindset, uma coisa meio coach e tudo. O mindset é importante. É importante. Sim, O cara perguntando, quem está em quarentão tem chance? Tem chance, tem chance. Esses dias eu recebi uma mensagem linda de uma aluna falando assim, Lu, eu tenho 37 anos, dá tempo ainda de começar a vida de pesquisa? Dá tempo, gente, dá tempo. Para de enxergar preconceito, principalmente de fora, eles não têm esse preconceito assim, não vou querer orientar porque já tem 40 anos, vai ter pouco tempo de vida acadêmica. O povo de fora, gente, precisa de gente para fazer pesquisa. Vocês têm que lembrar disso. Não é muito bonitinho assim, eles querem o povo de brasileiro. Nada é tão bonito assim, sabe? Vamos falar de regra. Eles também precisam de internacionalização. Eles também, para ganhar nota de melhores universidades, eles precisam de alunos de fora. Eles também não têm procura. Vou dar um exemplo. O australiano não quer fazer mestrado, doutorado. Por quê? Não aumenta salário. Não muda nada. Você já sai ganhando bem. Você forma ganhando bem. Para que você vai ganhar bolsa de estudo?
Quem quer fazer mestrado na Austrália? Então, nada é cor-de-rosa, gente. Então, assim, eles também precisam da gente, mas eles não querem errar. Então, qual é a característica que eu sempre falo? Você tem que mostrar que você quer fazer, que você vai terminar o estudo. Por quê? Geralmente fora, e aqui no país também, vocês vão trabalhar em projetos financiados pelo governo. Se for aqui no Brasil, pelo governo brasileiro, ou lá pelo governo deles. E eles têm métrica a cumprir com esse dinheiro ganhado. Então, eles vão escolher alguém que é capaz de finalizar. Se você não é capaz de finalizar, não importa a idade. Então, você tem 50, 30, 20, 40, a característica de finalização que importa. Então, eles vão postar a ficha naqueles que eu tenho um projeto, eu tenho que terminar o projeto, eu quero alguém para fazer o projeto, porque eu preciso de mão para fazer o projeto, e eu vou escolher quem vai fazer bem o meu projeto. É isso, entendeu? Então, assim, na minha opinião, a idade não influencia nada. Características de finalizar é o que mais influencia. É isso aí. É isso aí. E o Instagram foi generoso com a gente. Passamos 12 minutos e estamos aqui sem cair. Legal. É isso, Lu, eu não tenho nada a complementar, acho que no tópico que a gente montou, acho que a gente podia ir encerrando, né? E montar uma nova temática para a semana que vem, se as pessoas depois abrirem uma caixinha de perguntas, ver se faltou alguma coisa. E a gente não quer desencorajar, a gente quer encorajar. Mas a pessoa precisa saber o tamanho do abismo que ela está pulando e se ela dá conta de nadar lá dentro. É isso, gente. Então, assim, só para finalizar, eu vou continuar aqui na minha página fazendo nossos almoços de quinta-feira. Só que eu não sei se eu vou manter por muito tempo, mas eu vou aproveitar que em julho está o mês um pouco mais tranquilo, eu acho, para a gente continuar falando um pouco dos bastidores da vida acadêmica. Era o objetivo que eu queria falar, porque vocês sabem que eu estou muito presente ali nos cursos nossos que a gente oferta, né? Principalmente lá na página do Léo, mas que lá a gente fala muito de metodologia. Não que eu não vou vir um dia falar de metodologia para vocês, mas nesse início, o que eu mais recebo é pessoas pedindo assim, Lu, eu não tenho com quem conversar sobre esses assuntos. Então, eu decidi fazer isso por vocês. Por isso foi escolha minha. E eu pedi o Léo para vir para dar leveza, para a gente ter um bate-papo, porque ficar um monólogo é muito chato. Então, nós vamos continuar fazendo esse bate-papo um pouquinho de mentoria, com bate-papo do meio acadêmico, de coisas que não estão escritas por aí. Então, daqui a pouco que eu falo nessa semana, a gente faz uma enquetezinha para a gente decidir o tópico da próxima semana. Eu já tenho uma ideia, mas eu vou escutar vocês, já que é vocês que querem saber, então eu prefiro escutar a ideia de vocês. Tá bom? E obrigada, gente. Foi ótimo. Um beijo. Um beijo e bom almoço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.